Olá, boa tarde, bem-vindos aos vídeos do Amigos na Cozinha. Muitas pessoas têm visto o resultado do meu pão quando eu ponho as fotografias no blog e na minha página de Facebook e me têm questionado como é que eu faço o pão. Portanto, é isso mesmo que hoje vamos fazer. Eu não tenho já pão em casa, vamos fazer um pão de raiz e vamos ver como é que eu faço e depois mostro o resultado final, que será só amanhã, efetivamente, porque o meu pão vai estar um dia inteiro a descansar no frigorífico e a fermentar lentamente. Então vamos ver o que é que nós precisamos. Precisamos de fermento. Este fermento eu já o tenho em casa há muito tempo, há mais de um ano. Ele é alimentado sucessivamente todas as vezes que eu preciso de fazer pão, portanto alimento de véspera. Eu vou explicar como é que eu alimento o fermento e é muito simples. Vamos precisar de uma caixa com tampa. Não pode ser uma caixa muito pequena, porque é aqui que o pão é feito e é aqui que o pão é fermentado. Vamos precisar das farinhas, portanto isto é farinha T80 bio, moída em modo pedra, e isto é farinha T65 também biológica e moída em modo pedra. Vamos precisar de um cesto de fermentação, isto são cestos de bambu, é onde eu fermento o meu pão no frigorífico. Isto são aquelas toucas que as senhoras antigamente usavam no cabelo quando tomavam duche, eu acho muito práticas para tapar o pão, para não ganhar a umidade do frigorífico. Portanto, eu tenho estas toucas. E vamos precisar de farinha de arroz, que não tem glúten, para pôr no cesto de fermentação, antes de colocar lá a massa. Vamos precisar de água e de sal, e é tudo o que precisamos para fazer o nosso pão. Vamos começar. A primeira coisa que nós temos que fazer é colocar o cesto e calibrar a balança a zeros. Portanto, já está. E vamos colocar água. Eu depois deixo a receita completa. Vou deixar a receita completa do pão que eu faço. É um pão mais ou menos para 800 gramas. Portanto, é um pão para nós, na nossa família, dura mais ou menos meia semana. E vamos precisar de 540 gramas, desculpem, 330 gramas de água. Mais um bocadinho, 4 gramas que faltam. Perfeito. E agora vamos colocar o fermento. E vamos colocar de fermento 160. Pode parecer muito, mas não é. Porque este fermento é só água e farinha. E as levaduras cá estão, portanto não tem químico rigorosamente nenhum. E deste fermento tem este aspecto. Deste fermento vamos pôr 160 gramas. É quase todo, porque eu quando faço fermento, eu deixo muito pouquinho aqui na caixa, porque quanto mais eu deixo, mais farinha vou gastar a alimentá-lo, porque ele convém ser alimentado pelo menos dia sim, dia não. E quando se conserva este fermento dura muito tempo. Já está. Não vamos colocar mais, porque seria um exagero e não há necessidade. Eu depois, no final do vídeo, mostro como é que vou alimentar este fermento para ele ficar para a próxima vez. Agora mexemos. Portanto, o fermento, quando está bom, fica assim meio a boiar, como penso que conseguem ver. Assim. É sinal que ele tem ar suficiente para crescer e para fazer crescer o pão. Vamos misturar. Já está, já está. E agora vamos adicionar as farinhas. E as farinhas, o meu pão leva no total 540 gramas de farinha. Eu faço as misturas que me apetece, umas vezes ponho uma farinha, outras vezes ponho outra farinha. Hoje vou fazer com farinha T80 e com farinha T65. Esta é a T80. E desta aqui vou colocar 100 gramas. Para não ficar um pão muito pesado. Deu 120, é indiferente, desde que no final das contas leve a farinha
apetece levar. E agora vamos levar o resto até chegar às 540 gramas. Quase. Perfeito. E vamos adicionar o sal. No sal são 12 gramas. 12 gramas. E pronto, tudo o que nós precisamos, vamos tirar a balança, tudo o que nós precisamos para fazer o nosso pão está aqui. Está o fermento, está a água, está a farinha e está o sal. Agora vamos misturar muito bem. Este pão não é amassado, nem tão pouco vai à máquina e à batedeira. É muito simples, eu costumo dizer que este pão é feito com tempo e com atenção, porque não dá trabalho, não requer esforço físico, é mesmo só tempo. E vão começar a ver que a farinha foi praticamente, a água foi praticamente toda absorvida. E vamos misturá-la bem, deixar as paredes da caixa bem limpas, sem resto de farinha, porque esta proporção é a proporção exata para fazer o pão. Estão a ver? A água foi toda absorvida já. Eu agora vou-vos mostrar uma coisa. Molhar as mãos, que é mais fácil mexer na água e na farinha e na massa com as mãos molhadas. Vamos tirar este excesso que está aqui na colher. E vamos envolver melhor. Isto é só envolver, não é amassar. E agora vou-vos mostrar uma coisa. Eu pego na farinha, eu penso que conseguem ver, e a farinha não tem elasticidade, ela parte-se. Daqui a bocadinho, quando eu for dar a primeira volta ao pão, porque o pão não é amassado, mas leva voltas de envelope. Quando eu der a primeira volta, eu estico a farinha e ela já parece um lençol. O glúten trabalhou todo e o amido da farinha e ela parece um lençol maleável. Depois vou mostrar. Agora as mãos. E esta primeira etapa está concluída. Portanto, o que é que eu agora vou fazer? Vou fechar a caixa e a massa vai ficar aqui na caixa durante 1 hora. Daqui a 1 hora eu venho, eu dou as primeiras voltas e vocês vão ver como é que se faz a primeira volta do pão. Todas as outras a seguir são iguais. Agora vamos passar ao fermento. Portanto, o meu fermento, como vocês viram, estava nesta caixinha. Para não me perder, esta caixinha tem o peso da caixa, porque esta caixinha pesa ao todo 450 gramas. Neste momento a caixinha tem 528, portanto quer dizer que ela de fermento tem 528, 525 menos 450, tem à volta de 80 gramas de fermento. E vamos tratar este fermento para o usar na próxima vez. Portanto, o fermento é isto que vocês aqui viram. Sim, e vamos tratar o fermento. Vai ter a mesma quantidade de água, porque é um fermento com hidratação 100%. Vamos pôr 80 gramas de água. Sim. Vamos mexer bem. Já estou a fazer a geneira. Faz mal. Isto é água e farinha, não tem cor, não tem nada, não mancha. Vamos misturar muito bem. E agora vamos colocar exatamente a mesma quantidade de farinha, 80 gramas. No fermento eu gosto muito de usar a farinha de centeio, porque é uma farinha mais forte que a farinha de trigo. Eu vou buscar
também é farinha bio. E 80 gramas. E pronto, o nosso fermento está preparado. Amanhã ou no outro dia será alimentado novamente, exatamente como eu fiz agora, na mesma proporção do peso. O que nós convém irmos deitando fora ou dando aos amigos, chama-se o descarte, porque senão chegamos a uma altura que estamos a adicionar tanta farinha que é um desperdício, porque não é necessário usar tanto assim. Portanto, dá-se aos amigos, dá-se aos vizinhos, dá-se a quem pede. Vamos partilhando este fermento como se fazia antigamente na aldeia, que isto mais não é do que aquele crescente que passava de casa em casa, sempre que se fazia pão e se partilhava com os vizinhos. Ele agora tem um aspecto de uma massa de grude, quase. Tem este aspecto. Eu vou fechar, bem fechado, e vou guardar num local seco. Eu guardo na minha despensa, é um local que não é muito frio, também não é quente. Amanhã ele vai estar com o dobro do tamanho e todo cheio de bolinhas. Quanto mais bolinhas tiver o fermento, melhor, mais força ele tem para fazer pão. Se por acaso fizerem pão todos os dias, ou dia sim, dia não, o fermento cada vez tem mais força, porque é muitas vezes alimentado. Eu, como faço só uma vez por semana, portanto ao meio de cada semana e ao fim de semana, o meu fermento é alimentado 3 vezes por semana, à segunda, à quarta e à sexta. E portanto, como vêem, não tem segredo nenhum fazer o fermento. Daqui a uma hora eu venho mostrar como é que se faz as voltas do pão. Até já! Bem, voltei de novo, vamos ver como é que está a minha massa do pão. Já passou mais ou menos uma hora. Lembram-se que eu vos mostrei, quando acabei de fazer o pão, que estava uma massa granulada, não era elástica, não estava macia. Vamos ver agora como é que ela está. Vou molhar as minhas mãos. Gosto mais de trabalhar a massa com as mãos molhadas. Portanto, a massa está assim. E a primeira volta que nós vamos fazer, e tomem nota, para fazer o pão são 3 voltas destas, ou seja, de uma hora em hora, portanto 3 horas, fazemos estas voltas no pão. E fica sempre a descansar entre voltas. Olhem aqui. Olha como ele está elástico, estão a ver? Olha. Está fantástica. Portanto, pegamos no lado da farinha e puxamos, pegamos no outro lado e fazemos exatamente o mesmo e dobramos para o centro. Vou molhar outra vez as mãos. Fazemos o mesmo no outro lado, portanto isto é uma bola, fazemos 4 envelopes. Assim. Vamos esticar outra vez este também e dobramos. Depois, por fim, pegamos na massa toda e viramos ao contrário e voltamos a tapar. Portanto, este processo que eu acabei de fazer repete-se durante 3 vezes com 1 hora de intervalo entre cada vez. Voltamos novamente. Agora vou-vos mostrar uma coisa, como viram ainda há bocadinho eu fiz o fermento, alimentei o fermento para a próxima vez. Passado este tempo, isto foi mais ou menos 2 horas, 2 horas e meia, eu vou-vos mostrar como é que já está o fermento. Estão a ver estas bolinhas? O fermento já está em atividade. Portanto, amanhã vai estar completamente cheio, que é o dobro do fermento que eu fiz. Isto era apenas uma curiosidade. Agora vamos dar a última volta ao pão e vamos colocá-lo no seu de fermentação. Vou molhar as minhas mãos, porque eu gosto de dar a volta ao pão com as mãos molhadas. Portanto, agarramos o pão por baixo. Cada vez ele tem mais elasticidade, como conseguem ver. Vamos virar do outro lado. Estão a ver?
quase que dá para brincar com a massa. Olha como ela está bonita. E tudo isto sem amassar o pão. A própria farinha, o glúten e o amido fizeram o serviço todo. Vamos virá-lo. Vou pousar aqui de lado e vamos preparar a massa para colocar no cesto de fermentação. Eu gosto de usar farinha de arroz porque não tem glúten. Portanto, ela não vai fazer diferença nenhuma no meu pão. Vou pôr um pedaço de farinha aqui na bancada, já limpei ainda agora. E vou colocar o meu pão. Vou molhar as mãos novamente. Vamos pôr a farinha de arroz também aqui no cesto. Estes cestos são próprios para fermentação. Comprei na net. Não sei onde se compram sem ser na net, sinceramente. E portanto, vamos fazer assim. Vamos esticar o pão e vamos dobrar para cá. Este vamos esticar também e vamos dobrar para lá. Aqui é exatamente a mesma coisa. Assim. E o nosso pão está preparado para ir para o cesto de fermentação. Lavar as mãos. E agora o que é que eu vou fazer? Vou colocar mais um pedacinho de farinha aqui nos bordos do pão, porque ele vai crescer e não quero que ele se cole no cesto. E pronto. Destapar. Cá está a minha touquinha com que eu tapo os alimentos que vão para o frio, neste caso o pão. Fica bem acondicionado. E vai assim para o frigorífico até amanhã à tarde, hora que eu o coloco no forno. Quando eu colocar no forno, eu pré-aqueço o forno a 250 graus e coloco lá dentro um tacho de barro, daqueles tachos antigos com tampa. Logo que o forno atinge os 250 graus, eu deixo ficar mais meia hora e depois coloco o pão lá dentro da panela e deixo cozer durante 45 minutos tapado. Posteriormente, baixo a temperatura do forno para 200 graus e retiro a tampa ao tacho. Esta fase dos 200 graus é onde o pão vai ganhar cor. Eu costumo deixar à volta de 20 minutos, mas isso fica a opção, porque é o gosto de cada um. Há pessoas que gostam do pão mais clarinho, há pessoas que gostam do pão mais tostadinho, que é o meu caso. Fica mesmo ao vosso critério. Espero que tenham gostado, que tenham percebido como é que eu faço o pão cá em casa. Perceberam que não é difícil. Numa tarde, em 3 horas, eu consigo pôr o pão no cesto de fermentação e agora é só ir para o frigorífico, levedar lentamente e amanhã colocar no forno. Obrigada por estarem aí.